Oiê, tudo bom? Que legal que vocês estão aqui comigo. Eu sou a Gabi Ferreira, sou a fundadora do Nomad Me. E eu não gosto de nada que seja enrolação. Então, como vocês querem aula, querem essa aula, vamos para essa aula mesmo, tá? O que eu vou trazer aqui? Eu vou trazer um bate-papo mesmo, vocês não vão falar desse lado aí, mas queria que fosse como se fosse um bate-papo mesmo, para eu contar um pouquinho sobre inteligência artificial e como você pode iniciar essa jornada de ter, que é uma evolução contínua, né, de ter a inteligência artificial como aliada. Bora? Eu sou a Gabi, eu sempre fui uma pessoa muito que gosta muito de trabalhar, muito correria. Quando eu tive filho, isso ficou mais difícil, sempre trabalhei em agência de publicidade, enfim, esse caos. Tive muitos burnouts, tive muita coisa nesse sentido que não foi legal. E quando eu tive a oportunidade, eu pedi demissão, eu larguei meio que tudo e fui buscar alguma solução que pudesse me ajudar nesse momento, né? Para que eu pudesse voltar a produzir, mas que também eu conseguisse estar mais eu, conseguisse ser a mãe que eu queria ser, conseguisse ser a mulher menos irritada que eu gostaria de ser, menos estressada, mais leve, com mais controle do tempo, enfim, essa sou eu. Estou aproveitando aqui para falar isso para vocês. Mas o que a gente vai trazer aqui, tá? Um olhar sobre a inteligência artificial como aliada, que foi o que eu fui atrás e eu consegui achar com esse meu projeto, consegui resolver minhas coisas, trabalhar, ser produtiva, mas sempre sendo mais estratégica do que operacional, do que tendo que fazer tudo que eu sempre tive que fazer, tá? Então, aqui a gente vai usar o favor, otimizar tempo, ganhar produtividade, reduzir custos, para a gente conseguir focar o que realmente, onde realmente é importante para você. Bora? Aqui, não. Para quem que é essa aulinha aqui? Acho que para todo mundo, tá? Mas, o que eu quis trazer aqui? Eu quis trazer para a pessoa que está vendo que a rotina está caótica, que sente que o dia passa muito rápido, e que essa lista de tarefas não acaba nunca. Para quem quer focar no que realmente importa, está vendo que está tendo coisa de lado, está deixando coisa de lado. Então, essa aula é para você, tá? Por que eu uso a inteligência artificial? Para ter menos tempo perdido, ser mais estratégica e ter mais vida, tá? Então, a inteligência artificial, eu gosto de falar que ela não veio para substituir ninguém, e que ela veio para ser uma ferramenta poderosa, né? Então, tomando uma proporção assim, vamos falar que a inteligência artificial, sendo uma ferramenta, ela como um martelo, ela lava a louça, um trator, o carro, o computador. Através dela a gente consegue, né? Através do martelo a gente consegue furar a parede. Através da lavar-roupa, a gente consegue lavar uma quantidade de roupa mais rápido em menos tempo. Enfim, é ferramenta que tem esse viés da eficiência, né? Menos tempo, mais volume, mais eficiência e qualidade na entrega também, tá? Ela pode organizar, ela pode otimizar, ela pode simplificar a sua rotina. E o segredo é saber usar ela estrategicamente. Aí ela pode ser uma amiga imaginária. Eu gosto de chamar assim, porque quando eu era mais nova, quando eu era criança, minha família sempre falou que eu tive vários amigos imaginários, eu não lembro deles, mas como eu acho que faz muito sentido, eu trago ela como uma amiga imaginária, nos meus conteúdos, no meu jeito de lidar, tá? Ela é como se ela fosse um clone intelectual seu. Ela pode ser treinada para ser isso, ela pode ser treinada para ser outros tipos de personalidade. Você que indica. Mas eu gosto de ter pelo menos um
clone intelectual meu, que fala do meu jeito, que tem o meu tom, para que eu consiga dar vazão às coisas que eu perderia mais tempo e ficaria mais sobrecarregada mentalmente para fazer sozinho, tá? O que a gente tem aqui, né? Parece super bom, mas não é que você vai largar tudo e vai deixar a inteligência artificial fazer tudo que é seu. Não, é sobre delegar. Eu penso, eu tenho a minha expertise, eu sou especialista em uma série de coisas, e eu vou treinar essa inteligência artificial para que ela me potencialize essa pessoa que eu sou e consiga me entregar os resultados de uma forma mais rápida, com mais volume, para que eu possa escolher o que eu vou colocar ali, para que eu possa fazer a curadoria do que foi gerado, para que eu possa pensar, editar, mexer, mas chegar mais rápido ao resultado, tá? Tudo que a gente tem que sai da gente, mesmo sendo a inteligência artificial que fez, ela é nossa, a gente responde por ela. Então, é importante também ter esse lado de responsabilidade, tá? O que mais que eu tenho aqui, né? Muita gente acha que a inteligência artificial é uma muleta. Ah, falta de competência, não sabe fazer, por isso que está procurando. E isso é ruim a gente pensar assim, porque é uma coisa que cada vez mais vai existir, as pessoas que usarem, não saberem usar direito, elas vão se destacar, já estão se destacando, e esse pensamento pode ser uma barreira inicial para você começar a fazer alguma coisa. Não pensa nisso, pensa que você é bom o suficiente, pensa que você é especialista, e que você vai saber se o que está vindo da inteligência artificial é bom ou ruim, e vai saber direcionar para o caminho que você quer que vá. Como falei, é treinamento, é você direcionar, dar o tom, dar formato, orientar, ser gestora para chegar no resultado correto, né? Mas, do mesmo jeito que a inteligência artificial sendo usada por você, ela pode ser uma aliada secreta, que só você vai usar, e tá tudo bem, ninguém precisa saber disso, ou pública. Para mim, ela é pública. Eu trago a inteligência artificial para mostrar que ela me ajuda, está comigo e tudo mais. Eu não deixo de ser guia, não deixo de ser especialista, não deixo de falar da minha bagagem, mas ela está comigo, ela está me ajudando. Eu estou delegando muita coisa para ela, tá? Uso como um copiloto, valido muita coisa, consigo dados, informações que eu precisaria de muito tempo para pesquisar, consigo com uma rapidez absurda. Então, para mim, ela não é secreta, ela é pública. E outra coisa que é legal falar é que a inteligência artificial, ela não é trapaça, né? Ela é uma estratégia de você conseguir bons resultados de uma forma mais rápida e eficiente, tá? Produtividade. E agora, gente, vamos entrar numa fase que ela é mais de nivelamento, para todo mundo saber do que a gente pode pedir para cada uma das inteligências artificiais que tem. Ai, Gabi, você vai falar de ferramentas? Você vai falar do GPT, do DeepSeek, sei lá, de qualquer uma outra, do Cloud, enfim, de imagem, do Midjourney, enfim, de todos, do Gemini, enfim, não vou falar dessas ferramentas, eu vou dar exemplos delas, mas eu não vou falar delas, eu vou falar de algo maior. E algo maior, eu vou falar dos modelos. Então, eu gosto muito de falar sobre inteligência artificial como se elas fossem funcionários meus, né? Colaboradores.
Então, para você saber o que aquele colaborador pode te ajudar, você tem que saber como ele é, qual é o currículo dele, de onde ele veio, por onde ele passou, como é que ele lida com as situações. Você vai entendendo isso dele, né? Então, aqui eu trago um pouco disso. Como é que a gente vai entender a inteligência artificial, né? Como funcionar? Então, vamos. O que é inteligência artificial? Gente, não vou falar nada técnico, não precisa ir embora, tá? O que é inteligência artificial? Ela é a capacidade de máquinas analisarem dados, identificarem padrões e fazerem previsões, tá? Então, a IA, ela não pensa como um ser humano, ela não tem emoção, ela não entende conceitos profundos, ela não tem consciência. Ela não tem a inteligência humana, tá? Ela foi treinada, capacitada para analisar dados e, a partir disso, identificar padrões e fazer essas previsões. Então, mais para frente, você vai entender melhor, tá? Quais são os tipos de inteligência artificial que existem e como eles funcionam? Tem a IA reativa, né? Que ela é uma IA baseada em regra. Então, por exemplo, o que ela faz? Ela aprende, por exemplo, o xadrez do computador. Ele calcula os melhores movimentos e ele vai saber jogar. Mas ele fica melhor cada vez que você joga com ele? Não. Ele sabe os movimentos e ele sabe que ele tem que ganhar. Então, ele sempre vai fazer aquilo. Vai fazer o máximo dentro daquilo. Ele não vai melhorar com o tempo, né? Ele é como se fosse um GPS sem histórico de trânsito. Ele conhece o mapa, ele sabe que você vai sair daqui, chega lá, e qual que é o caminho mais curto. Ele vai fazer isso. Mas se tiver um acidente no meio, ou aquela via sempre congestionada em tal horário, ou se estiver na porta da escola né, passar na porta da escola em horário de entrada e saída, ele não vai perceber isso. Ele vai te mandar por ali, porque é o caminho mais curto que ele conhece, tá? IA de memória limitada. O que é isso? Alguns exemplos. Waze, Google Maps e tudo mais. Eles analisam o trânsito, eles já têm um pouco mais de memória ali, eles analisam e tem um aprendizado daquilo. Aí sim, ele sugere o melhor trajeto, né? Vamos para a próxima. E a generativa? Essa é a que a gente mais escuta falar, tá? Eu dividi ela em duas partes. Uma que é a parte de ferramentas como o GPT, tá? Que são as LLMs, né? Modelos de grande linguagem, tá? O que ele faz? Ele gera texto, responde perguntas, simula diálogo, com base em padrão. Se eu for explicar, ela pode ser meio chata e não vai valer a pena. Você que não quer ser especialista, mas quer se beneficiar do uso da inteligência artificial, acho que vale você pensar no seguinte: o GPT é como se fosse um papagaio muito esperto. Ele não entende realmente o que ele está falando, mas ele já escutou tantas e tantas e tantas e tantas milhares de conversas que ele reconhece os padrões. Então, quando você pergunta sobre aquela coisa, eu vou falar de um jeito muito fora do techniquez, tá? Quando você fala sobre aquela coisa, ele vai buscar aquela coisa dentro dos padrões que ele tem, né? Dentro da caixinha que ele tem. Então, um exemplo prático, né? Como é que eu posso, você pergunta para ele, como é que eu posso melhorar a minha produtividade? O GPT, ele não está realmente pensando nessa resposta. Ele vai buscar padrões e responder algo que estatisticamente seria provável de ter aquela resposta, de fazer sentido aquilo. Então, ele já escutou tantas vezes, né, pensando no papagaio, ele já escutou tantas vezes aquilo, que ele sabe que a palavrinha que vem
junto com a rotina e a produtividade, junto com melhorar a produtividade, enfim, essa combinação de palavras que gera essa pergunta, ela tem aquelas palavrinhas que ele vai respondendo, que são as palavras mais prováveis de virem para essa entrega que ele precisa dar. Deu para entender? Se quiserem, pode me mandar uma pergunta, tá, sobre isso. Mas só para vocês entenderem, é muito em base em dados, tá? Ele pega cada palavrinha, vai juntando e faz sentido. Por quê? Porque ele tem um banco de dados muito, 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 muito assustadoramente grande. Será que eu vou muito devagar? Estou indo devagar, mas vamos lá. E a generativa, agora eu coloquei a parte 2, né? Pensando em gerar conteúdo de imagem, som, vídeo, enfim, qualquer coisa nesse sentido. O que ele faz? A analogia que eu coloquei no slide é que ele é um artista sem criatividade própria. Ele não desenha nada do zero. O que ele faz? Ele já viu tantas imagens, tantas e tantas imagens que ele tem no coisa dele, que ele pega micro pedacinhos daquelas imagens e gera novas imagens. Gabi, mas como assim? Ele tem se você pede para ele, eu quero um gato, aqui nem tá o exemplo aqui, eu quero um gato vestido de astronauta. O que ele vai fazer? Ele vai pegar lá no banco dele quantas milhões de gatos que ele tem, vai pegar pedacinhos. Ele vai no banco dele de astronauta e vai pegar tantos e tantos pedacinhos. Ele junta isso e faz uma imagem que vai virar um gato vestido de astronauta. Então, ela é também uma IA generativa, porque ela gera a partir de alguma coisa, né? A partir desse banco de dados e a partir de descrições, né? Vamos lá? IA analítica ou preditiva. O que é isso? Acho que muita gente já ouviu falar em BI, em análise de padrão e tudo mais. O que ela faz? Ela analisa grandes volumes de dados e encontra padrões e previsões. Então, por exemplo, você quer saber o melhor horário de postar no Instagram. O que ela faz? Aí a compara as milhares de interações que aconteceram naquele horário, em vários horários, e analisa e fala para você que é às 7 da manhã. Quando você não dá o contexto certo dela, o seu nicho, onde o que você faz e tudo mais, ela vai dar um parecer para você, vai te dar essa resposta de uma forma mais genérica, olhando todo. Então, por isso que é muito bom se aprofundar, mas vamos chegar lá, tá? Ainda estamos no comecinho aqui. O que eu posso trazer aqui? Então, um supermercado, ele quer prever quanto que ele vai vender daquele produto na próxima semana. O que ela faz? Ela olha para o histórico de vendas dele, ela olha para o clima que aconteceu, ela olha para o feriado, para o hábito de compra, para uma série de coisas, junta tudo e faz essa previsão, né? Se a gente for colocar no papel, ela vai fazendo várias perguntinhas, né, ali na orientação dela, como é que foi o ano passado? Como é que foi num período, se é feriado, como é que é no feriado? Se é calor, como é que é no calor? Enfim, aí ela junta todas essas probabilidades e te dá uma entrega mais próxima do que você demoraria muito tempo para chegar nisso. IAs autônomas. O que são essas IAs autônomas? A gente conhece, os carros autônomos da Tesla, né? Eles foram treinados
eles têm os padrões que eles devem seguir e eles tomam decisões independentes. Eles não precisam de ninguém falando faz assim ou faz assado. Eles tomam a decisão em tempo real, mas baseado no que eles foram treinados, no que eles já viram como regra. Tá? Então vamos lá. Aqui chegamos num resumo. A gente passou por tudo super rapidinho, mas o que a gente traz aqui? A IA não pensa como um ser humano, ela prevê, calcula, gera padrões. Você não precisa ser especialista para usar a IA a seu favor, né? Mas você precisa saber orientar e saber o que esperar delas, né? Então, não dá para eu pedir uma coisa diferente do que eu sei que aquela inteligência artificial pode me entregar, porque senão vai vir errado, né? Não vai ter não vai ser satisfatório a resposta, né? Por isso que muita gente fala assim, já usei e não vi nada de vantagem. Você fez direito, né? Você orientou direito, você sabia o que esperar daquilo, né? Então, acho que essa aula é para você entender o potencial que isso tem. Mas o potencial que isso tem é muito vindo de você, tá? Se você é raso numa pergunta, né? Você vai ter uma resposta rasa. Se você é especialista naquilo, sabe tudo sobre aquilo, mas você quer gerar mais ideias, mais possibilidades, fazer fazer um brainstorm, enfim. Como é que você faz? Você orienta, você dá todos os dados para ela, para colocar a inteligência artificial no mesmo ponto, né? Conectada, entendendo aquele contexto, e a partir daí você sim vai ter resultados e respostas mais eficientes. Tá bom? Gente, tá muito frio aqui, eu não tô nem conseguindo falar direito. Mas vamos lá. Começamos, vamos embora. E por que que é importante falar disso? Não é moda e não é uma onda que vai passar. Tá todo mundo falando de inteligência artificial. Então, presta atenção e vamos ver o que vem por aí, tá? A IA já faz parte da nossa vida faz tempo, acho que todo mundo já usa Spotify, Netflix, Uber, Maps, Alexas da vida, os filtros de rede social, os bancos usam muito e há muito tempo, né? Isso está crescendo, sempre crescendo. A IA não vai te substituir, né? O que ela pode fazer? A gente acabou de falar sobre isso. Ela potencializa o que te faz, né? O que você faz, vai te dar condição de fazer o que você gostaria de fazer com mais facilidade, né? Então, se você não tem uma vivência, se você não tem um objetivo definido, se você não sabe perguntar, se você é raso, você não vai conseguir ter respostas boas e a IA não vai te ajudar, né? Então, é importante a gente pensar nisso. E essa história de substituir, eu venho vendo muitas, eu estudo bastante, tá? Tanto porque eu não sou da área de tecnologia, nunca trabalhei com isso, mas percebi que esse potencial era tão incrível da inteligência artificial que resolvi me especializar, ir atrás, e entender um pouco mais desse mundo e tudo que vai vir junto a ele, tá? A IA vai me substituir, mesmo eu sendo uma ótima no que eu faço? Ela pode te substituir por outra pessoa que seja ótima, mas que saiba lidar com inteligência artificial, né? Então, já é uma frase batida, todo mundo fala que a IA você não vai ser substituído por uma máquina, mas sim por uma pessoa que saiba lidar com uma máquina, né? Com a inteligência artificial. Aqui eu coloco também que o futuro é IA, né? Então, hoje, eu posso falar com mais propriedade. A gente consegue se diferenciar falando de inteligência artificial, é uma coisa teoricamente nova, que é
uma coisa que está todo mundo olhando, né, no mercado de trabalho, de negócios e tudo mais. Mas, daqui a um tempo, né, amanhã, isso vai ser um pré-requisito para qualquer coisa. E isso vai ser, eu acredito que não vai demorar décadas para isso acontecer. Acho que é em um curto espaço de tempo, tá? As pessoas vão lidar com a inteligência artificial como a gente lida hoje com o Word, o Excel, e, enfim, tudo isso que a gente trabalha no nosso dia a dia, né? Volto a falar, a inteligência artificial, né? A sua inteligência é humana, ela vem de experiências, ela vem de conhecimento, ela tem tudo isso por trás, e isso é insubstituível, né? Mas você que vai escolher se você vai usar isso a seu favor ou não. É muito parecido com o que aconteceu há uns anos atrás com o computador, com a internet e tudo mais. Era uma coisa que todo mundo falava, putz, isso não é para mim, não vai acontecer, e hoje a gente não vive sem computador, a gente não vive sem internet, né? Isso vai fazer parte da vida normal. Será que eu vou ficar muito longo? Não, vamos lá. Aqui eu vou trazer as tendências que valem ser destacadas em 25. Eu vou correr um pouquinho para não ficar difícil para vocês, tá? Vou ficar ruim para vocês. Esse ano vai ser muito do que vantagem Maria leva. O que isso quer dizer, né? Putz, aí ela faz um monte de coisa, todo mundo se empolgou, quem gosta se empolgou muito, queria usar em tudo quanto é canto. Mas hoje, esse ano, é um ano para você definir. Ah, eu sei que a inteligência artificial pode fazer trilhões de coisas. Mas o que é bom para mim? O que vai fazer eu ir para frente? O que vai fazer a minha rotina mudar, né? O que é bom para mim? O que é bom para minha empresa? Eu tô disposta a mudar meu processo para colocar inteligência artificial nele ou não? Do jeito que funciona, funciona muito bem e eu não quero mudar. Beleza, então é assim que vai manter. Ou não, nossa, eu tive um ganho de produtividade, a minha empresa foi muito melhor, ou eu mesma, minha rotina, isso funcionou muito mais fácil. Então, é a hora que vai ser, esse ano vai ser muito sobre isso. Eu uso a inteligência artificial, eu quero chegar no objetivo, eu chego, e é isso, tá? Vamos ter também um efeito rebote. O que é isso, né? As coisas que são presenciais, as coisas que são feitas e você vivencia, vão ter um poder muito grande. Então, eventos presenciais, conteúdos que você vê, que são pessoas mesmo falando. Hoje mesmo já tem muito conteúdo no Instagram da vida que é gerado por inteligência artificial, né? E eu não acho isso um problema, tá? Você pode escolher se você quer assistir aquilo ou não, né? E a pessoa que fez também, ela vai ter que aceitar que vai ter gente que vai gostar e vai ter gente que não vai gostar, tá bom? E tá tudo bem. Outra coisa que é importante trazer aqui é a hiperprodutividade. Quando a gente tem uma hiperprodutividade, que é a quantidade, o volume de coisas que a gente consegue fazer em menos tempo com a inteligência artificial, tudo fica mais fácil, né? Entre aspas. Então, vou dar um exemplo aqui. Se hoje você quiser sentar na frente do computador, abrir o chat GPT e falar, chat, me dê 5, eu sou da área tal, enfim, faz um prompt, né? Um prompt, para quem não sabe, o prompt é um comando, né? Uma orientação, um pedido, né? Faz um prompt bem redondinho, com bastante contexto de quem você é, onde você quer chegar, nananana, tudo isso, e manda para ele, assim, me dê 50 ideias que cabem dentro de tudo isso que eu te falei, vão vir 50 ideias que fazem sentido para tudo aquilo que você falou. Se você gostar de alguma, você pode pedir para se aprofundar e levando para frente, colocando os seus inputs, enfim,
Em um dia, você pode ter um plano de negócio, você pode lançar um produto digital, enfim, você pode começar um negócio em uma tarde, com plano de negócio, pensamento estruturado, enfim, toda a parte de planejamento, você pode fazer isso hoje, né? Isso é ótimo, isso tem uma hiperprodutividade. Mas, por outro lado, será que tem a qualidade? Não foi testado, né? Ele foi validado por IA. Será que ele funciona? Será que ele vai dar a entrega que você gostaria? Então, tem que ter cuidado também com a qualidade, com o entendimento de que aquilo é bom o suficiente, porque às vezes a pessoa compra, né? Fiz, aconteceu, não sei o quê. Muito quando o produto é digital, tá? Compra, vai, acontece, e não tem uma qualidade boa. Quando não tem uma qualidade boa, você não tem um marketing pessoal forte, essa base de, de, de autoridade, isso pode afetar você. As pessoas não vão comprar mais, enfim, né? Temos muito esse lado. Aqui eu coloquei como o pacote Office evoluído. O que é isso? É um pouco do que a gente falou lá atrás, né? Hoje ainda é um diferencial, é um destaque, mas hoje, amanhã, isso não vai acontecer. Amanhã, a gente acredita que a inteligência artificial ela vai ser muito como o Word e o Excel, que foi o que eu falei, né? São ferramentas indispensáveis. O que pode acontecer? Pode não, não é? O que eu acredito que vai acontecer? Vão ter inteligências artificiais que vão ter mais fit, né? Vão ter mais proximidade de algumas profissões, de algumas carreiras. Então, quem é arquiteto vai ter lá o ramo de ferramentas que é arquiteto. Quem é professor, também. Quem é engenheiro, também. Enfim, e assim sucessivamente, tá? O que a gente vai ter, tá? O fluxo de trabalho, hoje a gente já pode ter fluxos de trabalhos automatizados. O que é isso? Hoje eu já consigo entrar numa reunião, que nem essa aqui, estou gravando, para conseguir colocar para vocês, tá? Estou fazendo isso com um custo muito baixo, uma estrutura pequena, mas eu consigo ter tudo isso transcrito, resumido, para, no meu caso, eu vou colocar isso, eu vou fazer isso virar conteúdo. No seu caso, você pode fazer um follow-up para o seu time, ou passar para outras pessoas que estão precisando disso, ou acompanhar o processo que foi organizado durante aquela reunião. Enfim, ninguém gosta de fazer a pauta, a ata da reunião, né? Então, isso já dá para ser automatizado. Que mais? Processo de recuperação de vendas. Então, hoje você já tem tudo isso automatizado, por exemplo, na Hotmart. Na Hotmart ele já tem todo o pacote. Você, em poucos cliques, você consegue colocar um bot que consiga te ajudar nas respostas dos seus clientes. Estou falando da Hotmart, mas não tenho patrocínio nenhum com eles, mas é uma coisa que é mais fácil de entender. Quem está aqui pode ser do mercado digital, então isso pode fazer sentido. Você consegue também fazer a automatização para quem chegou no carrinho receber um e-mail, né? Quem colocou o produto no carrinho recebeu um e-mail. Quem foi até o pagamento e o pagamento não foi autorizado, também recebe um e-mail falando alguma coisa, tudo isso automatizado, sem você precisar dar aquele start, né? Resumir e organizar notícias para produzir conteúdo em escala. Hoje o GPT você consegue colocar lá até 10 tarefas para ele fazer e te entregar, sei lá, diariamente, de tempos em tempos. Eu tenho um organizado, né, já automatizado, e todo dia, às 7 da manhã, eu recebo notícias e informações
do mundo da inteligência artificial, do mundo de mulheres, no mundo do empreendedorismo. Enfim, eu orientei eu automatizei, né, um processo que me custa quase nada, né, eu pago Pro, isso é feito no Pro, e a partir disso eu consigo ter essas informações chegando para mim direto no meu e-mail, direto no meu GPT, tá bom? Bom, vamos lá. A gente falou bastante sobre prompt há pouquinho, então agora eu vou trazer um resuminho do que é e de como a gente tem que usar, né? Como a gente deve construir os nossos prompts. O prompt nada mais é do que um pedido, um comando, né? Na verdade, uma pergunta. Como é que você formula isso para que a inteligência artificial te dê um retorno eficiente? Acho que a gente pode pensar em 4 pilares para construir esse prompt. O primeiro é o objetivo. O que você quer que a IA faça, né? E nessa hora você precisa ser direto e reto, direto ao ponto. Muito como se fosse um tweet. No marketing, na publicidade, é o briefing em 3 linhas, né? Que é o que você quer que a IA faça, né? Nada mais é do que isso. Esse é o objetivo. Qual que é o pilar número 2? O formato da resposta. Como é que você quer receber de volta essa resposta? Você quer que ela seja uma planilha? Você quer que ela seja em bullet points? Você quer que seja de uma forma mais detalhada? Pode, você só precisa ser claro e falar exatamente o que você quer. Aqui os detalhes são importantes, tá? 3, pilar 3. Alertas e avisos. O que você tem de regra, de restrição? O que você pode falar para blindar a resposta dessa inteligência artificial? Por exemplo, muita gente fala que a IA às vezes inventa coisa ou alucina, né? Ou alucinar da inteligência artificial. Como é que a gente blinda isso? A gente pede e põe avisos e alertas. Busque só em fontes específicas, tem que ser baseado no material X. Enfim, a gente vai determinando quais são essas regrinhas para que ela devolva a informação de uma forma correta e coesa, tá? Aí vamos para o pilar 4, que é o último, que eu acredito muito que é uma das coisas mais importantes, que vai te dar profundidade e assertividade. O que é isso? O quarto pilar é ter um super contexto. O que é o contexto? O contexto são as informações extras para que você possa tornar essa resposta mais relevante. Tudo que você puder falar ali de forma clara, objetiva, mas com uma riqueza de detalhe grande. Tudo isso vai influenciar e vai direcionar para que essa resposta seja ideal para você, certa e eficiente para você, tá bom? O que eu acho que dá para a gente falar agora? A gente falou muito durante essa aula até agora sobre a parte de trabalho, carreira, mas tem um lado aí que a gente pode dar de exemplo das mães, né? Eu, por exemplo, sou mãe de 2
e tenho um filho que ainda requer um pouco de acompanhamento na parte de estudar junto para a semana de provas, essas coisas. Vamos trazer um prompt baseado nessas 4 pilares, voltados para pensar numa semana de provas onde tem prova de história, por exemplo. Como é que você vai fazer o objetivo? O objetivo podia ser algo como: preciso explicar a matéria X, né, a história, para o meu filho de 9 anos. Ele está no 4º ano do ensino fundamental e eu quero que ele realmente compreenda e consiga lembrar de tudo que a gente falou na prova. Esse é o objetivo. Tá direto, reto, exatamente o que eu preciso. Como é que é o formato da resposta? Eu posso falar como que eu quero que venha essa resposta. Aí o exemplo que eu vou trazer aqui é: explique de forma simples e envolvente, como se estivesse conversando com uma criança de 9 anos, porque ele tem 9 anos. Use exemplos do dia a dia e histórias para tornar o conteúdo mais fácil de entender e fluido, né? Traz também uma explicação curta e clara para ficar mais fácil de lembrar na hora. Também é legal trazer uma historinha divertida que ajuda a fixar esse contexto. Esse conteúdo, né? Desculpa, contexto não, conteúdo. Como é que eu trago uma historinha sobre aquilo para ficar fácil de lembrar? Dá para você pedir um joguinho ou algumas perguntas para você testar se ele aprendeu ou não. Aqui tem várias formas de ter essa resposta, né? Você pode pedir tudo de uma vez ou você pode ir pedindo um a um, tá? Depois que você tem a primeira resposta, você vê se você está de acordo e vai pedindo o resto, ou você pede tudo de uma vez, falando do todo. O 3, os alertas e avisos, como é que seriam? Evite termos muito técnicos ou explicações muito longas. Eu quero que tenha algo que prenda a atenção dele e torne esse estudo leve e divertido. Você pode tirar foto da matéria e mandar, falar: seguem as fotos das páginas do livro. Você deve trabalhar com base nesse conteúdo. Então, isso facilita muito. Às vezes você tem muitas páginas para ler, tá sem tempo, e você consegue ser mais certeira, né? Dessa forma. E o super contexto, que é o 4º pilar. Como é que seria, né? A matéria é a matéria de história, fala sobre o tema X, né? E o meu filho gosta muito de esportes, ele adora futebol, e esse dia da prova vai ter aula de educação física. Usa analogias para que tudo isso, toda essa matéria faça sentido para ele. Fale de um jeito que ele vá entender. Bom, acho que dessa forma ficou super explicativo. Dá para a gente usar o mesmo raciocínio para o trabalho, é lógico, né? Sendo mais profissional, dando o tom certo, colocando tom, colocando uma série de coisas. Dá para pedir para... Se tem um e-mail, por exemplo, que você precisa responder, só que ele tem muitas coisas ali, tá ficando confuso, uma coisa entra na outra. Você pode fazer todo esse processo para ter ajuda para responder esse e-mail da melhor forma, seguindo esses 4 pontos: objetivo, formato, alertas e avisos e o super contexto. Tá bom? Próximo. E agora, eu quero trazer para vocês
um pensamento para que vocês consigam melhorar a rotina de vocês. Agora que a gente já passou por tudo que a inteligência artificial pode fazer, olhando para os features dele, né? Agora eu quero trazer para você como é que você pode olhar para você, para o seu dia, para a sua rotina, para que você consiga dar o passo de colocar a inteligência artificial nisso, não só saber o que é, o quanto de coisa que a inteligência artificial vai fazer, o que 2025 vai acontecer. Isso é bom para você entender a potência do que tem na inteligência artificial, mas tá bom. Mas, voltando lá, né? Que vantagem Maria leva, né? Como é que eu uso isso no meu dia a dia? Aí vamos entrar nisso, tá? É legal a gente fazer um pensamento para a gente escanear a nossa rotina. O que é importante a gente saber quando a gente vai começar a usar a inteligência artificial? E aí eu estou falando de usar a inteligência artificial como pessoa física, tá? No meu dia a dia. Tanto para trabalho, o meu trabalho, não o da minha empresa, quanto para o meu pessoal. Mas também, você pode entender tudo isso, putz, Gabi, que legal isso, vou mais a fundo nisso. Existem várias empresas que precisam de consultores de inteligência artificial. Se você for atrás disso, né, começar a estudar, e se você quiser ir para esse lado mesmo, né, será que eu consigo? Consegue. O que você precisa pensar, né? Como a gente vai fazer aqui um trabalho para pessoal, quais tarefas te consomem mais, né? Quando você está falando no pessoal, é o que você faz sempre, o que você poderia delegar, o que é repetitivo. Quando você está falando no ambiente de empresa, de uma empresa, de um negócio, olhar para isso e falar o que aquela área faz que é repetitivo, que gasta muita gente, que tem muita gente olhando, o que eu consigo olhar que é um pênalti ali, tá? Agora já dei esse exemplo para vocês pensarem também em como fazer disso não só ajudar o meu pessoal, quanto também ir para o lado do meu trabalho, tá? E a partir de agora eu vou voltar para a parte pessoal, tá? Que foi por onde a gente começou. Como que eu me sinto mais produtiva, né? Putz, eu gosto muito de fazer tal coisa. Como é que eu posso potencializar esses resultados, né? Entendendo tudo que eu já entendi ali sobre inteligência artificial. Onde que a gente se sente mais sobrecarregada, né? Quais são aquelas atividades que te esgotam muito? Tem uma atividade que para mim me esgota demais. Ficar falando a mesma coisa que eu falo todos os dias para os meus filhos. Isso a inteligência artificial ainda não consegue resolver. Na verdade, se você colocar a Alexa para falar, ela também vai falar, mas não é bem o que eu acredito que seja ideal. Brincadeiras à parte, o que a gente pode trazer aqui como atividade que te esgota, que te faz mal? Vou trazer aqui para você conseguir fazer um paralelo. Eu não gosto de fazer conteúdo gravando, olhando para a câmera e fazendo um texto e fazer um vídeo sobre isso. Para mim é muito difícil. Para mim, eu gosto muito mais de fazer isso que eu estou fazendo, dar uma aula sobre uma coisa que eu sei fazer e tal, e que tá vendo que tudo bem, não vai ficar perfeito o meu cabelo, eu vou ficar, tô morrendo de frio, então eu tô assim, eu não tô toda produzida, enfim. Para mim, gravar um vídeo assim para divulgação dos meus produtos é muito difícil, me sobrecarrega, me esgota, eu nunca gosto do resultado, enfim, uma série de coisas nesse sentido. O que eu fiz? Eu tenho uma inteligência artificial que chama Captions, né? Também não é propaganda, tá? Mas essa inteligência artificial, eu joguei lá um vídeo meu falando, e a partir disso eu tenho um avatar meu, um clone meu,
que faz esses conteúdos. Eu ponho o texto lá e ele gera. Depois dá uma olhada lá nas minhas redes. Eu tenho alguns vídeos produzidos assim. Gabi, fica perfeito? Você ama? Fica muito melhor do que se eu tivesse feito, porque eu ia gastar muito mais tempo, não ia ficar feliz com o resultado e não ia colocar na rua. Então, ainda mais no mundo que o feito é muito melhor do que o perfeito, né? Da gente ter que fazer, ter que dar as caras, ter que testar. No mundo digital é muito assim. Para mim, essa ferramenta é ótima. Para você pode ser que não seja necessária, porque você não tem essa dor, mas aqui é muito sobre olhar o que te sobrecarrega, tá? Quais as ferramentas que você usa, né? Se você usa alguma ferramenta, e quais as suas percepções sobre elas. Por que eu coloquei isso aqui? Eu quero que vocês conversem comigo. Quero que todo mundo que está aqui vá no meu Instagram, comece a me seguir, me faça perguntas. Eu quero ser muito ativada por vocês. Sempre que eu puder ajudar, eu vou ajudar, tá bom? E se eu não souber na hora, eu vou procurar saber e vou fazer de tudo para ajudar, tá bom? O que você não faz porque não dá tempo e o que você gostaria de fazer, acha importante e faria diferença se tivesse mais tempo ou mais recursos. Por que eu estou trazendo isso, gente? Há pouco tempo atrás apareceu teve uma matéria falando que a mulher tem menos hobbies do que os homens, né? A gente não tem tempo para ter hobby, a gente não tem tempo para pensar em uma coisa que seria legal ou que a gente gostaria de fazer. Isso é muito ruim, né? Então, o que esse tempo que você vai economizar com a inteligência artificial, você vai colocar no seu plano para fazer acontecer, né? É sobre isso. E agora, já vamos para a mão na massa, tá? Vou trazer aqui 3 ferramentas para você já começar. Se você não sabia nada de inteligência artificial, você já sabe bastante coisa. Então, bastante coisa no nível estratégico, tá? E aí, quando a gente fala de ferramenta é muito fácil de mexer. Hoje é muito fácil de mexer. Elas são muito intuitivas. É só você ler e entender. Ai, Gabi, mas eu não falo inglês e é tudo em inglês. Botão direito, traduzir página, sei lá, 98% das inteligências artificiais dos sites, eles têm essa capacidade. Então, não tem o que falar, putz, é um pênalti, não é um pênalti. Ai, não deu certo, não funcionou. Copia o texto que você não entendeu, coloca no tradutor, né? Google Translate da vida, e você vai entender. Não é difícil, as ferramentas são intuitivas, e vamos lá. Aqui, essa ferramenta, ela é gratuita, tá? E ela, o que ela faz? Ela pega uma grande tarefa sua e ela divide em muitas pequenas tarefas. Então, como a gente sabe que o nosso tempo, ele é espaço e às vezes ele é muito picotado, porque a gente tem muitas coisinhas para fazer ao dia, se a gente não picotar as nossas tarefas, fica difícil da gente concluir as coisas, né? Então, essa ferramenta ajuda a ter um passo a passo. A partir o que eu faço com essa ferramenta? A partir desse passo a passo, eu separo as coisas que eu tenho que fazer e vou colocando dentro da minha agenda, dentro das brechinhas que eu tenho na minha agenda, e tudo na agenda, porque assim a gente consegue se blindar o nosso tempo, né? Vocês vão ver que isso vai funcionar muito bom. Para ficar mais fácil, vou mostrar para vocês que ferramenta que é essa. Vocês estão vendo aí, né?
globins.tools, tá? Tarefas mágicas quebrando as tarefas, as coisas para que você não faça. Vou colocar aqui, ó, criar. Aqui a gente coloca sempre a tarefa que a gente quer fazer. Uma tarefa bem ampla e bem vaga. Criar conteúdo para o Instagram da minha marca. Ou do meu produto, ou da... eu tenho uma marca pessoal, eu sou uma advogada. Não, advogada não tem uma marca pessoal, né? Ou tem, pode ter. Gente, desculpa. Uma dentista, uma médica, uma arquiteta, uma professora, enfim, todo mundo pode ter hoje conteúdo. Aliás, vamos pensar assim, é uma tendência, tá? Os profissionais que são autônomos, né, cada vez mais tendem e devem tender a ter marcas pessoais, porque uma pessoa que tem uma marca pessoal forte, é competente, tem uma marca pessoal forte, ela ganha muito mais e ela está à frente muito mais do que uma outra pessoa que só é competente, né? Ela ganha a potência do digital, né? Ela, ela não vai só na indicação do caso a caso, mas ela ganha uma proporção de mercado digital, tá? Então, aqui, criar conteúdo para o Instagram da minha marca. Eu vou lá, Enter. Essa aqui, eu joguei ela aqui, né? Dei um Enter e joguei ela aqui. Dá para fazer também com o áudio, tá? Mas vamos lá, ela apareceu aqui, criar conteúdo para o Instagram da minha marca. Eu vou aqui nessa varinha, ó, dividir itens. Item. Aí ele vai trabalhar. E ele vai dividir isso em pequenas tarefas. Então, como é que eu faço isso? Eu defino o objetivo do conteúdo, aumentar seguidores, promover, taranã, taranã. Nossa, Gabi, ainda é muita coisa. Vamos dividir de novo. Como é que eu faço para dividir o conteúdo? Identifico o público da marca, reflito sobre os desejos e necessidades desse público, determino qual que é a ação que deseja que o público tome depois, analisa as mensagens que vai transmitir, enfim. Está vendo que ele subdivide em várias pequeninhas tarefinhas, tá? Você pode pegar isso aqui, é um próximo passo, tá? Você pode pegar isso aqui e ir colocando na sua agenda. Quando você for lidar sobre isso, você vai no GPT e ele pode te ajudar com tudo isso, tá bom? Identificar o público-alvo, que faz parte daquela tarefona, tá? Revisar e editar, agendar as postagens usando as ferramentas e tudo mais. Então, dá para você ir fazendo isso e subdividindo tudo. O mais que tem aqui, ó. Aqui você tem, vou nesse aqui, tá? Definir objetivo, identificar público-alvo. Eu vou aqui. Aqui tem um reloginho falando sobre estimativa. Então, eu posso pedir quantas horas eu preciso para fazer isso. Ele está sugerindo que em 4 horas eu resolvo isso. Eu posso apagar essa estimativa, eu posso editar isso aqui. Refletir sobre os desejos e necessidades do meu público. Você vem aqui e fala, não preciso disso, isso eu já sei. Eu retiro ele daqui. Determinar qual ação você deseja que o público tome após consumir o conteúdo. Aqui, eu posso adicionar uma sub. Eu quero 2 coisas. Eu quero que ele me siga. Ação de seguir. E, aqui eu dou um OK. E adicionar ação de ir
comprar, né? De comprar no site. Né? Aqui. Deu para entender? Aí, ó, ação de seguir, ação de comprar no site. Vamos ver se ele divide mais. Será que ele vai entender? Identificar o produto, acessar o site da marca, navegar pelo produto no carrinho de compras, tudo que ele vai fazer para chegar lá, tá bom? Eu dei um prompt aqui inicial genérico para quem tem um produto digital, para quem tem uma empresa, para quem é empreendedor, enfim. Isso aqui pode ajudar muito, mas você pode fazer com qualquer coisa, né? Aqui, vamos para o lado da mulherada, né? Das mães. Eu sou mãe e para mim esse é um caos. Estudar com estudar matemática do quarto ano, ensino fundamental. Está aqui. Eu dou um enter. Vou dividir ele. O que eu vou ter que fazer para estudar? Revisar o conteúdo, estudar a operação, subtração. Ó, ele já trouxe o que tinha. Praticar problemas que envolvam palavras que envolvam 4 operações, explorar fração, enfim. A gente vai indo longe aqui, tá bom? Falamos sobre essa. Vou voltar para a nossa aula. Aqui, vou dar para você, vou deixar no link, tá? Vou deixar lá no link, não, vou deixar vou deixar no link. Esse GPT, ele é um GPT treinado por mim, eu desenvolvi para que ele pudesse me ajudar na minha rotina. Como é que eu organizo a minha rotina? Eu coloquei lá tudo que eu faço, é uma rotina da semana, tudo que eu vou ter que fazer naquela semana, e aí ele organiza da melhor forma para que eu consiga ter tempo para fazer tudo, mas que eu tenha clareza sobre aquela rotina, tá? É super fácil de fazer, você entra no GPT, você tem que logar, tá? Tem que estar logado. A partir daí, você vai no começar e vai respondendo as perguntinhas dela. Não é difícil, não demora, depende de você. Se você tiver feito aquele exercício lá em cima das suas dores, o que você faz, o que você deixa de fazer, vai ficar mais fácil ainda, tá? E aqui, a Eva Doc Contexto. O que é essa Eva Doc Contexto? Ela é uma especialista que ajuda você a montar o seu documento de contexto sobre o seu produto, sobre o seu serviço, sobre a sua marca pessoal, sobre a forma com que você fala. Enfim, super legal. Vou colocar ela aqui, ó, aqui no GPT. Eva Doc Contexto. Eu vou aqui, ó, uma estrategista que ajuda empreendedoras e consultores a estruturarem negócios e agilizar processos. Vamos lá, começar. Vamos lá. Eu sou a Eva, uma assistente estratégica para criar seu documento contextual poderoso. Para você entender o que eu faço, está aqui minha proposta única de valor. Eva, Doc Contextual, ajuda empreendedoras e especialistas a estruturarem seus negócios, converterem mais clientes através de um documento estratégico e persuasivo, sem precisar de experiência prévia em marketing. Agora, a sua vez. Me conte a sua proposta de valor seguindo esse modelo. Então, você vai lá. O que você faz? A solução que você dá. Ajuda quem você ajuda? Para quem você está falando?
resultado desejado. O que você consegue que essas pessoas façam quando ela compra seu produto, quando ela, enfim, entende disso? Através de alguma coisa. Qual que é o seu diferencial? Sem alguma coisa. Tentar responder essa pergunta a partir dela. Você consegue ter uma... Vai conversando até você ter um documento. Para que você quer esse documento? Para toda vez que você entrar no seu GPT, ou em qualquer LLM, né? Eu estou falando de GPT, mas tem o Gemini, tem o Copilot, tem o Gemini, tem o Cloud, enfim, o DeepSeek, o Perplexity, enfim, tem uma infinidade de ferramentas que você pode usar. Mas quando você faz isso, você tem esse documento contextual, você engloba tudo do seu negócio, tudo do que você precisa que ele saiba para que venha uma resposta muito mais assertiva, tá? E muito mais profunda, para sim valer a pena. E se toda vez que você for pedir, você tiver que colocar tudo ali, tendo que pensar de novo e tudo mais, isso vai demorar muito mais do que se você tivesse isso já guardadinho, tá? Um doc para você guardar e sempre anexar nas suas coisas. Trago aqui, tá? Se você ficou animado, se você gostou de pensar isso, se você quer evoluir para começar a colher frutos sobre isso que você começou a ver e as possibilidades que isso podem te trazer, eu convido vocês a conhecerem um dos meus produtos, que é o meu chefe, que é o meu produto de entrada para quem quer mesmo se beneficiar, para quem não tem tempo a perder, que quer ser direto e reto, que você vai ter acesso a uma planilha com mais de 1.200, está quase 1.300 ferramentas de inteligência artificial. Você vai ter uma tarefinha que você vai fazer antes, que dá em torno de 20 minutos, meia hora. E a partir dessa tarefa, você vai achar as palavras-chave para você buscar as inteligências artificiais nessa planilha de inteligências artificiais. O que você ganha com isso? Tempo, velocidade. E aí, eu não sei se tem muita gente aqui que faz isso, mas de ficar vendo vídeo no Instagram de pessoas falando sobre inteligência artificial para ver e tentar ver se vai funcionar para você. Assim é muito mais direto, com base na sua rotina, nas suas dores, o que você precisa. Você busca isso dentro dessa planilha de inteligência artificial e resolve a sua vida. Ah, Gabi, eu nem tenho tanto, assim, coisas, eu já acho que eu tenho todas as inteligências artificiais que, eu já me resolvo com o GPT. Será? Tem tanta coisa nova. Não é nem nova, né? Cada dia surgem inúmeras que podem te ajudar em mais um monte de coisa. E isso vai continuar evoluindo. A ferramenta vai continuar existindo, cada dia uma melhor do que a outra. O que é importante a gente ter aqui é a evolução, saber o que você precisa, o que você está buscando para você ter resultados bons e resolver sua vida, tá? Eu sou muito sobre isso. Esse meu produto custa R$ 97,00, ou dá até para fazer em 5 vezes no cartão, pela Hotmart. Esse aqui é o site da Mamadiaí, que é a minha empresa. E aí você vai saber um pouco mais sobre o produto, mas basicamente é isso. Você resolve sua vida, não só com o GPT, com todas as outras inteligências artificiais que podem te ajudar nisso, tá? Se você gostou, me conta aqui. Se você chegou até aqui nesse vídeo, escreve quero continuar evoluindo, ou bora evoluir. Sempre nessa pegada de evoluir, porque é assim que a gente tem que pensar, né? Outra coisa muito importante, me segue no @mamadiaí.
é minha rede social que eu estou mais à frente, olhando sempre. Como eu falei, eu vou tentar responder todas as perguntas de todo mundo, tentar ajudar todo mundo através do meu canal. E o propósito da Mamadia é isso, é desmistificar, traduzir a inteligência artificial para que a gente consiga se beneficiar com isso. A gente já tem tanta coisa para pensar, a gente precisa de ajuda, né? A gente tem uma rotina muito caótica, a gente precisa de ajuda, a gente precisa delegar. Então, isso é importante. Outra coisa, por que a Mamadia existe também? Existem inúmeras pesquisas que falam que os homens tendem a usar mais a inteligência artificial. E por que isso é um problema? Porque a gente está ali, ó, lutando para ter mais equidade né, no todo. A gente já deu já teve vários avanços, mas se os homens usarem mais inteligência artificial, eles vão continuar tendo mais privilégios, não é privilégio, porque todo mundo pode usar, mas vão ter mais armas poderosas, vai ter essa arma super poderosa para continuar no topo. O que eu quero? Não sou feminista, não sou nada, mas eu sou super a favor da equidade, nós somos tão boas quanto, nós temos que ter as mesmas oportunidades. E a inteligência artificial, nesse momento, ela é um divisor de água, gente. Uma pessoa com inteligência artificial versus outras sem inteligência artificial é desproporcional. A eficiência, a qualidade, né, uma pessoa com as mesmas bases, tá? Com a mesma especificação, com o mesmo estudo, né, no mesmo patamar. Pensam assim, uma pessoa que vai disputar no mercado de trabalho com você, e ela tem o mesmo nível que você. Se você tem inteligência artificial, você está muito à frente dela hoje. É assim. Tá bom? Muito obrigada e me procure. Tchau, tchau. Trago aqui, tá? Se você ficou animado, se você gostou de pensar isso, se você quer evoluir para começar a colher frutos sobre isso que você começou a ver e as possibilidades que isso podem te trazer, eu convido vocês a conhecerem um dos meus produtos, que é o meu chefe, que é o meu produto de entrada para quem quer mesmo se beneficiar, para quem não tem tempo a perder, que quer ser direto e reto, que você vai ter acesso a uma planilha com mais de 1.200, tá quase 1.300 ferramentas de inteligência artificial. Você vai ter uma tarefinha que você vai fazer antes, que dá em torno de 20 minutos, meia hora. E a partir dessa tarefa, você vai achar as palavras-chave para você buscar as inteligências artificiais nessa planilha de inteligências artificiais. O que você ganha com isso? Tempo, velocidade. E aí, eu não sei se tem muita gente aqui que faz isso, mas de ficar vendo vídeo no Instagram de pessoas falando sobre inteligência artificial para ver e tentar ver se vai funcionar para você. Assim é muito mais direto, com base na sua rotina, nas suas dores, o que você precisa. Você busca isso dentro dessa planilha de inteligência artificial e resolve a sua vida. Ah, Gabi, eu nem tenho tanto, assim, coisas, eu já acho que eu tenho todas as inteligências artificiais que, eu já me resolvo com o GPT. Será? Tem tanta coisa nova, não é nem nova, né? Cada dia surgem inúmeras que podem te ajudar em mais um monte de coisa. E isso vai continuar evoluindo.
ferramenta vai continuar existindo, cada dia uma melhor do que a outra. O que é importante a gente ter aqui é a evolução, saber o que você precisa, o que você está buscando para você ter resultados bons e resolver sua vida, tá? Eu sou muito sobre isso. Esse meu produto custa R$ 97,00, ou dá até para fazer em 5 vezes no cartão, pela Hotmart. Esse aqui é o site da Mama de Aí, que é a minha empresa. E aí você vai saber um pouco mais sobre o produto, mas basicamente é isso. Você resolve sua vida, não só com o GPT, com todas as outras inteligências artificiais que podem te ajudar nisso, tá? Se você gostou, me conta aqui. Se você chegou até aqui nesse vídeo, escreve quero continuar evoluindo, ou bora evoluir. Sempre nessa pegada de evoluir, porque é assim que a gente tem que pensar, né? Outra coisa muito importante, me segue no @mamadiaí. É minha rede social que eu estou mais à frente, olhando sempre. Como eu falei, eu vou tentar responder todas as perguntas de todo mundo, tentar ajudar todo mundo através do meu canal. E o propósito da Mamadia é isso, é desmistificar, traduzir a inteligência artificial para que a gente consiga se beneficiar com isso. A gente já tem tanta coisa para pensar, a gente precisa de ajuda, né? A gente tem uma rotina muito caótica, a gente precisa de ajuda, a gente precisa delegar. Então, isso é importante. Outra coisa, por que a Mamadia existe também? Existem inúmeras pesquisas que falam que os homens tendem a usar mais a inteligência artificial. E por que isso é um problema? Porque a gente está ali, ó, lutando para ter mais equidade né, no todo. A gente já já teve vários avanços, mas se os homens usarem mais inteligência artificial, eles vão continuar tendo mais privilégios, não é privilégio, porque todo mundo pode usar, mas vão ter mais armas poderosas, vai ter essa arma super poderosa para continuar no topo. O que eu quero? Eu não sou feminista, não sou nada, mas eu sou super a favor da equidade, nós somos tão boas quanto, nós temos que ter as mesmas oportunidades. E a inteligência artificial, nesse momento, ela é um divisor de águas, gente. Uma pessoa com inteligência artificial versus outras sem inteligência artificial é desproporcional. A eficiência, a qualidade, né, uma pessoa com as mesmas bases, tá? Com a mesma especificação, com o mesmo estudo, né, no mesmo patamar. Pensam assim, uma pessoa que vai disputar no mercado de trabalho com você, e ela tem o mesmo nível que você. Se você tem inteligência artificial, você está muito à frente dela. Hoje é assim. Tá bom? Muito obrigada e me procure. Tchau, tchau.